funcionando a educação de uma maneira diferente, Uhum. tá? Correto. Uma maneira mais naturalista, uma maneira mais voltada para o autoconhecimento e o conhecimento de um todo, não só de conteúdos adaptados para aquilo. Tipo, Entendo. eu tenho que aprender em matemática, isso. Mas tem tudo mais em volta da matemática. Então, Correto. quando eu falo em não cobrar muito, esse momento por si só ele já cobra muito. Isso. E é essa mudança radical de rotina, tá? Isso. A forma como a educação está se dando, que é a educação online, e que agora me parece que o MEC, né, a Secretaria de Educação determinou que as aulas serão online até final de janeiro. Exato. Né? Isso, para crianças que não têm essa vivência, e mais, para aquelas crianças que não têm esse recurso, é muito difícil. As famílias que não têm essa realidade da informação, é muito difícil para eles assimilarem tudo isso. Verdade. Sabe? E até para aqueles que têm esse acesso diário. Porque eles têm esse acesso para brincar, para jogar, para qualquer outra coisa, não para estudar. Então, a senhora entende que, apesar das regras do Estado, né, apesar dessas regras que serão passadas para que, acho que é dia 29, as aulas das escolas públicas retornem, né, vão passar, mas dentro de casa, os pais, os responsáveis, devem, né, analisar o ambiente e flexibilizar essa cobrança. É isso, doutora? No sentido de, Ferreira, Uhum. as crianças, elas têm o tempo dela. Isso é Isso. básico. Cada um Isso. aprende no seu tempo, tá? Uhum. E as crianças nesse momento, elas não estão com medo também. Elas não estão compreendendo bem. Tem famílias que conversam muito e orientam muito. Isso. Tem famílias que não conversam nada. Ou tem famílias que estão confusas também, não estão sabendo como orientar. Então, é importante olhar para a criança e ver como ela está se comportando nesse meio, né? Correto. A criança está perguntando muito sobre o que está acontecendo, ela está reclamando muito de saudade. Então, isso afeta no momento do aprender. Então, é importante que a família não cobre tanto com relação a notas. Você tem que ser o melhor, você tem que ser perfeito, você tem que fazer tudo muito bem, muito perfeito. Calma, importante essa observação da senhora. Muito importante essa observação. Sim, as coisas elas vão se ajustando. É importante que eles estudem, sim. É importante que eles não percam o vínculo com a escola, sim. Esse é o maior objetivo. Eles não perderem o vínculo com a escola, o vínculo com a rotina de aprendizado, o vínculo com as atividades voltadas para o aprendizado. Correto. Tá? Isso é importantíssimo. E é importantíssimo que eles cumpram com as atividades escolares, que eles cumpram com o assistir às aulas, ok? Mas que os pais sejam um pouco mais tolerantes. Correto. Doutora, quando começou essa crise, ninguém estava sabendo, ou ninguém tinha conhecimento do tempo que iria durar. Então, 15 dias, 20 dias, até um mês, né, as coisas são que praticamente naturais, porque nós temos as férias tal, né, no meio do ano, no fim do ano. Né, mas já são mais de 3 meses. E aí as crianças e os adolescentes passam a cobrar do porquê que não podem sair, do porquê que não podem ir à escola, já sentem a falta do professor, a sala de aula, dos amiguinhos, dos colegas, enfim, do convívio social deles, né? Ali do mundo deles. Como que os pais devem agir nessa situação agora? Ferreira, é importante que dentro dessa rotina estabeleça os momentos de lazer, tá? Opa! E essa conversa, por isso que eu falo que as famílias têm que conversar e fazer reuniões. Eu aconselho muito as famílias dos meus pacientes, eu tenho em minha rotina, né, que eu dou eu dou sugestões de rotina para as famílias. Independente da pandemia, eu já dava essas sugestões, que é uma das obrigações, digamos assim, né? Correto. Da psicopedagogia. Isso. E nessa rotina em que eu sugiro para os pais, é o momento do jogo em família, tá? Que eu acho muito rico. Escolher um jogo em que todos gostem, e ali naquele momento você vai conversando, aí você trabalha conceitos, regras, o respeito
E nesse momento do jogar, você também pode conversar. Você pode ter um momento em que você vai esclarecer tudo isso. Olha, por que a gente não pode sair? Nós não podemos sair porque a doença, ela é assim, assim. Entendi, explicar toda a gravidade. Não tem como você esconder isso das crianças. Não devemos, não devemos. A criança compreender que ela tem que ficar em casa, ou o jovem, tem que compreender a gravidade da doença. Então, uma das coisas que eu estou fazendo em atendimento online com os pacientes adolescentes é pesquisar sobre o vírus, sobre a doença. Correto. Certo? Então, vamos pesquisar sobre o vírus. O que é uma pandemia? O que é o coronavírus? Como que ele surgiu? De onde ele veio? Veio da China, não, mas não é só isso. O que é isso? O porquê disso? Né? O que está acontecendo? O que está faltando? Está faltando mais higiene por parte das pessoas? Porque, veja bem, Ferreira, não só o coronavírus, mas a questão da dengue mesmo. Exato. É uma questão de higiene, é sanitário. Correto. É uma conscientização que as pessoas têm que... Isso tem que ser trabalhado com as crianças. Por que nós não devemos acumular água parada? Porque, entende? Então, a doença, ela tem que ser explicada para as crianças, para os jovens, para os idosos. Correto. Né? A gente vê as famílias com dificuldade com os idosos, querem ter o tempo todo sair, passear, andar. Não, por quê? Eles não compreendem. Isso. Então, a gente tem que explicar, não tem como você omitir isso. Correto. Tá? Aí vem o medo. Não, Exato. não há necessidade de ter o medo se você está se cuidando, se você está tomando as precauções. Correto. Doutora, essa questão do medo, a senhora, vale a pena pontuar algumas situações, por exemplo, o bate-papo com o papai, com a mamãe, enfim, com a família, né? Esse bate-papo, ele é mais interessante do que a criança ter acesso a essas informações por TV, rádio e jornais? Sim, a conversa em família é muito importante. Qual é porque há uma ponderação quando é o pai, a mãe ou o responsável que passa a notícia. Sim. Né? Sim, verdade. Quando a voz é do outro, isso é uma coisa importante que você está falando. Às vezes a voz do outro, ela tem mais força. Correto. Tá? Mas veja bem, Ferreira, olha onde nós chegamos nessa conversa. O quanto que é importante a gente olhar para o filho da gente e o filho da gente entender que o pai e a mãe, eles são as pessoas mais confiáveis da vida dele. Certeza. Né? Então, é importante ele ouvir as notícias, muito importante. Jamais, eu não descarto, ouvir as notícias da rádio, do jornal, ler um jornal, acessar a internet, ver as informações confiáveis, né? Isso. Os sites confiáveis de notícia, é importante. Mas também é importante que a criança ouça o pai e a mãe e diga assim, meu pai e minha mãe, eles sabem o que eles estão falando. Eu confio no meu pai e na minha mãe, entende? Esse laço familiar não pode se perder. Exato. Eu penso que nada acontece em vão, e eu acho que essas coisas acontecem até para a gente firmar esses laços. A gente já está entrando assim, em campos assim, até um pouco mais profundos, mas é que não tem como você não falar de laços nesse momento em que você está tendo que fechar em casa com o seu. Exato. Olha, doutora, como é que a senhora vê, a senhora como uma especialista e vem acompanhando o dia a dia, principalmente dos clientes da senhora, como é que será essa transformação pós? Como é que vai ficar essa coisa? A senhora entende que as famílias se conheceram melhor, os laços se estreitaram, e aí termina tudo isso, volta aqueles velhos hábitos. A senhora acha que vai ter realmente uma mudança significativa no comportamento, tanto da família em relação aos filhos, dos filhos em relação aos pais, dos jovens, e esse comportamento ele vai sair de casa, ele vai ganhar as ruas, as escolas, enfim, como é que a senhora analisa isso num todo? Ferreira, eu analiso de uma forma bem otimista, tá? Positiva, né? Porque as pessoas estão passando por transformações, sim, e elas vão mudando, né? Isso. Elas vão aprendendo coisas novas, então eu penso que não vai ser como antes, tá? Esse convívio, o olhar para o outro, a tolerância com relação ao outro, eu penso que tudo isso, de alguma maneira, vai agir, sim.
tá? O depois, o pós-pandemia. Claro que isso é muito pessoal, isso é muito individual de cada um, Isso, tá? isso. Mas eu não consigo imaginar quando, digamos, passar, que ainda é muito cedo para a gente falar em passar, porque pelo que eu estou entendendo da doença, é uma doença que ainda vai se estender por muito tempo. Ela vai permanecer, né? O que tem que ser Exato. criado é um antídoto para que pare, né? Para que Isso, uma vacina, isso, mas até que se consiga imunizar todo mundo, isso leva muito tempo, uns 2 anos por aí, pelo que eu estou exato, vendo de pesquisas científicas, né? exato. Então, assim, a gente, colocando nessa margem aí quando conseguimos voltar a uma vida mais ou menos normal, eu Uhum, penso que as pessoas elas vão estar, assim, com um olhar diferente. Os exato. filhos para com os pais para com os filhos, e para com os profissionais, e a escola para com os alunos. Eu penso que mudanças vão acontecer, sim, e estão acontecendo, né? A gente Com vai ter que se certeza. adequar Isso, a essa nova situação. exato, Eu não exato. sei se eu te respondi, Não, mas assim, respondeu sim. Entendi muito bem aí o posicionamento da senhora como especialista no assunto. E como é que a senhora vê? Eu sei que não é a área da senhora, infectomologista, não é, mas na parte da liberdade, como é que a senhora vê a questão da flexibilização das pessoas já saindo às ruas, tomando os parques, as avenidas, essa questão da liberdade? Ela pode ser contida, ela pode ser solta, né? Ela pode ser controlada. Afinal, Ferreira, como é que pode ser uma liberdade controlada, né? Mas tem que ter um controle, como a senhora falou. Como é que a senhora vê essa questão da flexibilização na relação liberdade, comportamento, principalmente do adolescente? Ferreira, a questão da liberdade, isso vai muito de como a pessoa enxerga essa liberdade, tá? Exato. E eu penso o seguinte, existem regras, existem motivos para essas regras, Uhum. né? Existem situações em que você precisa sair, é necessário, é fundamental. Existem situações em que você pode driblar aquele sair. Não, por Correto. que eu vou sair se eu tenho como resolver isso de outra maneira? Ok? Então, falando de crianças, aqui, eu vou dar um exemplo meu, pessoal, da minha casa. Os meus filhos não estão colocando o pé fora de casa. Aham. Eu tenho quintal. Quem tem quintal, tem o quintal. Tem um quintal. Tem um espaço externo. Ah, você tem piscina em casa? Não, não tem piscina em casa. Eu não tenho Isso. piscina na minha casa e é uma coisa que eu estou pensando. Por quê? A Tem os questão das apart... férias que você falou, vamos ter que dar, não nem que seja uma piscina de plástico para eles pular ali na hora que tiver calor. Correto. Por quê? Porque essa situação, Ferreira, como que eu vejo? O sair é estritamente necessário nesse momento. É Exato. para o necessário. Eu Exato. vejo essa abertura do comércio, dos Uhum. parques, né? Eu vejo de uma maneira preocupante. Por Uhum. quê? Porque as pessoas não estão trabalhando dessa maneira. A Exato. liberdade, a sua liberdade, você tem liberdade. Você tem. Você usa a sua liberdade. Mas você usa o bom senso. O bom Você senso. pense no outro, Isso. pense nos seus, pense em você. Ex- Entende? Você tem que pensar no coletivo e em você, não só em você. Então, Exato. eu parto do princípio em que a minha liberdade acaba quando começa a do outro. Correto. Então, se Correto. abriu o parque, mas, gente, abriu o parque, por isso vai todo mundo pro parque? Será? Essa contaminação, esse vírus ele é tão potente, ele é tão forte, que a gente tem que jogar água com que boa no pneu do carro, quando chega em casa. Correto. Correto. Então, paramos e pensamos, né? Qual a Isso. proporção desse? A gente tem que fazer análise, tem que parar e pensar, poxa, eu vou todo dia à padaria, há necessidade de eu ir todo dia à padaria? Há necessidade de eu estar sempre dentro do mercado, Verdade. todo dia? Tem que Há ter uma, necessidade de eu ficar indo, sabe assim, tem que ter uma consciência coletiva, né? Uma disciplina pessoal de cada um, né, doutora? e o cuidado de se proteger e proteger o outro, porque quando eu uso uma máscara, eu não estou protegendo só a mim, eu estou Exato. protegendo o outro. A Por exemplo, quando eu coletividade. voltar a trabalhar, eu vou ter que usar toda uma parafernália que eu nunca usei na minha vida. Exato. Face shield, que é aquele escudo no rosto, a máscara por baixo,
um gorro, porque o cabelo, o vírus gruda no cabelo, então meu cabelo vai ter que ser preso, usar gorro, vou ter que usar jaleco, coisas que eu nunca precisei usar na minha profissão. Exato. E eu Bom, vou usar por quê? Porque eu estou com medo de me contaminar, porque eu também posso contaminar um outro, porque eu isso. estou em contato com todo mundo. Exato. Bom, são... Mas eu não tenho dinheiro para comprar máscara. Gente, pega um lenço, pega adapta em casa. Esses dias eu adaptei uma máscara com um pedaço de calça jeans, eu fiz aqui, brincando aqui em casa, à toa. Vou costurar a máscara, vou ver como é que funciona. E adorei a máscara que eu fiz, entendeu? A mão, eu não mexi com máquina, não costura a mão, eu costurei. Ou seja, Então, na crise há a questão da criatividade e criação de outros produtos também, né, doutora? E aí a gente entra, desculpa eu atropelar vocês, porque eu estou vivendo uma coisa que você me perguntou, acho que foi até no Instagram, sobre o que fazer com as crianças em casa, né? Isso, foi esse o nosso primeiro contato, porque o pessoal estava bem procurando informações e a senhora guardou aquela pergunta? Guardei, porque eu estou usando muito aquela pergunta, eu uso muito. O que fazer? É uma das coisas que eu estou, os manejos virtuais que eu estou mandando para as famílias, trabalhando justamente em cima dessas vou colocar como ADDs, atividades do lar, tá? Diárias do lar. Ensinar a costurar. Vamos usar máscara? A gente não aprender a fazer máscara? Exato. Vamos aprender a fazer um pão? Vamos aprender a fazer um bolo? Vamos aprender... Sabe, assim, um momento em família. Exato. E tem jovens, né, doutora, que gostam de ajudar os pais nas tarefas de casa, de pintar, de colocar uma porta no lugar, de montar um móvel. Eu tenho um lá em casa que ele faz isso. E isso é interessante. Isso é interessante, é bacana. Isso. A grade está precisando ser pintada. Vamos pintar a grade? Isso. Né? Claro. Vamos aprender a fazer uma gelatina. Não precisa aprender a fazer coisas perigosas. Se acha que a criança vai se machucar. Exato. Uma gelatina, uma salada de frutas, um brigadeiro. A criança adora isso. É bacana, é bom, é que vai pontuando a rotina, né? E aí você entra na matemática até, ô Ferreira. Se a gente for falar de aprendizado, as proporções que precisa usar para fazer um bolo. Exato. A quantidade das coisas. Exato. Tá? Limpar um banheiro, quanto que coloca de que boa para fazer uma higiene de um banheiro? Né? E é um produto químico, os cuidados que tem que ter, isso é químico, isso é perigoso para a saúde. Né? É bom para a saúde e é perigoso, né? Exato. Então, assim, são cuidados e são coisas que você ensina às crianças até para a vida, porque ninguém sabe do dia do amanhã. Verdade. Então, você pode precisar cuidar da sua casa, como está acontecendo agora, né? Verdade. Bom, são 12 horas mais 50 minutos, programa Ronda Policial, Alternativa Popular FM 98.1, a rádio da cidade de Sobradinho 2, Distrito Federal, e com esse papo bacana, esse papo informativo, esse papo importante com a doutora Cíntia Torres, ela que é especialista em psicopedagogia, né? E está dando dicas importantes que você pode gravar, você pode anotar, tá? E se já pratica, pratique mais ainda, né? Porque nesse tempo de crise, de pandemia, realmente a rotina mudou, tá? E as coisas nós temos que nos reinventar, tá? Doutora, para a gente já dar finalizar, nós já temos quase 20 minutos de bate-papo, tá? Eu gostaria que voltar um pouquinho na questão das tarefas escolares. Como é que a senhora vê essa questão das tarefas? Elas devem ter realmente um horário determinado, de 7 ao meio-dia, ou de 10 ao meio-dia, ou elas devem ter um horário rotativo, porque muitas das vezes a criança não está afim ali, por causa de todo esse contexto que nós já falamos, tá? Como é que a senhora entende, como especialista no assunto, como é que a senhora entende essa questão das matérias, né, das disciplinas escolares, principalmente para as crianças? Ferreira, a rotina, os horários,
horários é importante que eles sejam cumpridos, né? Uhum. Esse é o ideal de uma rotina. Ok. Que todo dia, naquele horário estabelecido, a criança vai sentar para estudar. Esse é o correto, É porque, tá? só para sintetizar, pontuar mais um pouco, doutora, é que Então, tem pai, tem mães, pais que uhum, não têm aquele tempo disponível, porque a rotina antes era o quê? Deixar a criança na escola e ir para o trabalho. E muitas famílias, geralmente a mãe ou o pai, ou estão em casa na parte da tarde e trabalham na manhã, ou vice-versa, ou só à noite. Então entra esse problema. Não é um problema, mas é mais um conteúdo, né? Mais um contexto aí que tem que ser considerado, né? e isso sim, Ferreira. Então, como eu estava dizendo, a rotina ela deve ser cumprida, porém, Uhum. tá? Existe todo esse contexto. Os pais estão trabalhando em casa, né? Isso. Ou tem pais que ainda estão saindo. A Exato. criança nem sempre estuda sozinha, precisa do Exato. auxílio de alguém, tá? Exato. Então, essa flexibilização, ela agora tem que existir, Correto. tá? Eu, quando falo que a rotina tem que ser cumprida, os horários cumpridos, é porque isso está dentro das regras Correto, do entendi. aprendizado. Porém, agora nós vivemos, vamos voltar lá no início da entrevista, uma situação nova para todo mundo. Exato. A criança às vezes não está com vontade de levantar cedo, está Uhum. muito frio agora, Isso. ou então a criança está desmotivada. Então Isso. você tem que ir trabalhando também essa questão da motivação dela, Verdade. né? E Muito bom. convencendo, então vamos fazer um pouquinho agora e um pouquinho tal hora, vamos fazer Verdade. essa atividade agora e a outra a gente faz mais tarde. Correto. E trabalhando como fala, com acordos, sabe, Verdade. combinados, viu? Verdade. Não dá para ser muito rigoroso agora. Por isso que eu falo da flexibilização nesse momento, é muito importante do olhar, do carinho e da tolerância dos pais nesse momento, Exato. viu? Bom, doutora, olha, eu agradeço de coração, em nome de todos os ouvintes, né, da diretoria aqui da rádio e toda a equipe da Alternativa Popular FM, nós agradecemos a senhora disponibilizar aí quase 20 e quase meia hora de bate-papo, né, mas levando aí mais informações para pai, mães, crianças, jovens, enfim, para a nossa comunidade. A gente só tem a agradecer a senhora. Eu gostaria que a senhora retransmitisse aí o local que a senhora atende, né, a Então, especialização, o local, o endereço novamente, para quem entrou agora, está ouvindo a rádio agora nesse momento, poder aí anotar os dados, tá bom? E a gente então, agradece de coração, estamos abertos aqui sempre para uma outra oportunidade, tá bom? muito obrigada, Ferreira. Eu atendo na Clínica Multiterápica Papelon, na quadra Uhum, 9, edifício Vienas, lojas 4 e 5. Telefone uhum, para contato é 3387-7075. Na uhum. clínica nós temos as especializações de psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia. Ok? Bacana. Muito obrigado à senhora. Que Deus possa proteger a senhora e toda a sua família, tá bom? Amém. E esperamos ter um novo bate-papo, mas uma situação mais amena, uma situação mais controlada e as coisas já bem melhor para todos os moradores do Distrito Federal, em especial para a nossa região. Nosso muito obrigado mais uma vez, tá bom? Muito obrigada, Ferreira. Eu que agradeço. Pode contar comigo sempre. Bacana, conversamos com a doutora Cíntia Torres, ela é especialista em psicopedagogia, tá? Um bate-papo interessante, um bate-papo importante aqui na Alternativa Popular FM 98.1, Rádio Alternativa Popular, Rádio da Cidade.